terceira aula aqui com o Padre Marcos. Vamos varrer esse edital. Vamos falar hoje sobre morfologia e anatomia vegetal, tudo bem? Vamos ver aqui como é que o que a gente vai precisar aprender para o nosso concurso, tá bom? Eu sei que o meu objetivo é fazer com que você entenda tudo com o máximo de clareza, beleza? Vamos lá então? Só lembrando que a gente tem um curso de redação nota máxima aqui na descrição. Lá, acesse, adquira e garanta 16% da nota do seu concurso. Ok, continuando. Definição geral de morfologia e anatomia pra gente, tá bom? Entenda, morfologia vegetal, ele vai olhar para a estrutura externa da planta, né? De modo genérico, é isso. Então a gente vai olhar para os órgãos visíveis que nós já vimos nas aulas anteriores. Raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. A gente já falou sobre isso. Morfologia vegetal. Agora, anatomia vegetal, né? A gente vai um pouco mais além. A gente vai começar a avaliar a estrutura interna de tecidos e células. Então, a gente vai começar a falar nomes mais difíceis. A gente vai começar a falar de parênquima, de colênquima, de xilema, de floema, de outras coisas. Tudo bem? Mas, olha só, a gente está aqui pegando o básico, que não será cobrado em prova. Tá bom? A gente não tá aqui para virar especialista nisso. Depois que a gente entrar, que a gente for designado para um cargo disso ou daquilo, pode ser que sim, tá bom? Mas veja, a morfologia e a anatomia são sempre complementares. Então a morfologia vai descrever as formas e funções externas, enquanto a anatomia vai sempre estar nos indicando a maneira com que ocorre processos fisiológicos internos à planta, tá bom? Então a anatomia, a descrição dela sempre vai estar indicando como ocorre um fenômeno fisiológico, beleza? Então, em relação à morfologia e órgãos vegetais, eu trago aí para você primeiramente a raiz, tá bom? A gente já falou da função dela, fixar, absorver e reservar. E nós temos alguns tipos de raízes. Por exemplo, a raiz pivotante das dicotiledôneas, como por exemplo o feijão. As raízes fasciculadas das monocotiledôneas, como por exemplo o milho. E a raiz tuberosa, como por exemplo a cenoura, né? A cenoura, como você pode ver, a imagem aqui de uma cenoura nesse slide. Só que não, tudo bem. Morfologia e órgãos vegetais, continuando. Caule. Já falamos, sustentação, condução e reserva. Dois tipos de caule para você. Tipo aéreo, dois tipos não. Tipo aéreo, tipo subterrâneo e tipo aquático. Tá bom? Então também tem caule aquático. Não somente raízes aquáticas. O caule aéreo a gente vai chamar de tronco de estirpe. O caule subterrâneo a gente vai chamar de rizoma e de tubérculo. Tudo bem? Folha, a gente já falou, fotossíntese, transpiração e trocas gasosas, tá bom? Quais são as partes de uma folha? Tem um limbo, o pecíolo e a bainha, tá bom? Tô te dando vocabulário. Não se preocupa, Marcos, você não apresentou uma folha específica e tal. Não se preocupe, tô te dando vocabulário, tá bom? Classificação, vai ter folhas simples e compostas. Essa que eu tô apresentando aqui é uma folha simples. Nevulas paralelas ou reticuladas, enfim, coisa aí para aulas mais específicas, tudo bem? Flor, órgão reprodutivo das angiospermas. A gente vai ter a flor em algumas partes, tá certo? Sépalas, pétalas, estames, carpelos, e aí se diferencia parte feminina e masculina, gineceu e androceu, tá bom? E as funções dela de polinização, que também sofre aí algumas classificações, como anemofilia, entomofilia e ornitofilia. Tudo bem? Ou seja, é a maneira com que a planta está adaptada para sofrer ali a polinização. Entomofilia por um inseto, ornitofilia por um pássaro, né? Como por exemplo o beija-flor. E anemofilia, se eu não me engano, é relacionada a outros tipos de animais. Tudo bem? Classificação morfológica de frutos e sementes. Fruto é aquilo que vai estar, né? Na maioria dos casos, protegendo a semente, tá bom? Então o fruto ele sempre vai ter origem no ovário que foi fecundado. Se você tem ali o produto da planta que você consegue, né, que veio das variações ali do que ela apresenta na sua flor, mas que não veio do ovário, isso vai ser um pseudofruto, tá bom? A gente vai ter no fruto na semente, na semente a gente vai ter um embrião, a gente vai ter o endosperma e vai ter o tegumento.
Tudo bem? Com relação à anatomia de tecidos vegetais, a gente tem os tecidos merestemáticos, que são os tecidos relacionados a crescimento primário e à sustentação. A crescimento primário e secundário. Tudo bem? Então, ele vai dar uma base aí de crescimento para a planta, tá bom? E vai ter os tecidos de sustentação posteriormente, que aí se dividem em colênquima e esclarênquima, tá bom? O colênquima vai ser um tecido mais flexível ali, presente no caule jovem, e o esclarênquima mais rígido, robusto, maduro, que vai estar apresentando fibras e esclarídeos, tá bom? Então, de certo modo, você pode, dependendo de como for a sua base aí de anatomia humana ou animal, você pode relacionar isso também a, por exemplo, nervos, nervos dentro dos músculos brancos, tecido branco e tecido vermelho, tá bom? Muscular. Ótimo. E os tecidos de condução? A gente vai ter o xilema e o floema. A gente vai ter seiva bruta e seiva elaborada. Então, xilema, seiva bruta, água e sais. Floema, seiva elaborada, glicose. Por que eu coloquei a foto das maçãs aqui, né? Porque de vez em quando chega uma pessoa e me fala: maçã do amor não tem nada a ver, a maçã ela não é doce por dentro, então você coloca aquela casquinha ali e tal. Meus amigos, vocês sabem fazer uma maçã doce? Uma maçã doce se faz com anel de malfigue na macieira. Anel de malfigue no ramo em que as maçãs estão. O anel de malfigue ocorre quando você corta ao redor do ramo em que a macieira está produzindo as maçãs. Né? Você tira a casca desse ramo e aí você está cortando os laços dessa planta, os laços de floema dessa planta. Então, o fruto como é que eu posso esquecer essa palavra? As folhas. Hoje eu tô mal, eu acho. As folhas que estão ali naquele ramo, fazendo fotossíntese, e a glicose que elas produziram a partir dessa fotossíntese, né? Ela não retorna para o caule ou para a raiz das plantas. Ela continua ali. E se ela continua ali, ela faz parte da composição, passa a fazer parte da composição da maçã. E a maçã fica mais doce, no formato de frutose, não é? Frutose. Ótimo. Tecido de condução. Continuando aqui a nossa anatomia. Pronto. A gente também vai ter o parênquima, que vai ser um tecido mais versátil, o tecido fotossintético, o aquífero, o aerífero ou de reserva, tá bom? E a epiderme ou súbia, também chamada de cortiça, que vai ser um tecido aí mais de revestimento. Aí nós vamos ter também exemplos de estômatos, tricomas e cutícula serosa, tá bom? Muitas dessas coisas eu não faço ideia do que seja, mas eu tô te dando um vocabulário, tá beleza? Há aplicações ambientais para nós que vamos ser da perícia da PF. É importante a gente saber de tudo isso para a gente poder identificar espécies nativas em relação às invasoras por características morfológicas, né? Pelo que a gente vê de fora. Para a gente identificar madeiras extraídas, para a gente poder identificar danos de queimadas, podas ou anelamento, que aí também se relaciona com essa ideia do anel de malfigue que eu te dei, e a análise das estruturas vegetativas, né, em relação aos resíduos ou fragmentos, né, que a gente pode estar encontrando ali no meio das florestas, né, e tá todo mundo um cagaço danado porque vai que a gente passa nessa prova e nos manda para, né, os lugares mais ermos da Amazônia Legal. Vamos lá, galera, vamos lá, não pode desanimar não. Só lembrando que aqui na nossa descrição desse vídeo tem um acesso para o nosso curso Redação Nota Máxima da PF para você estar complementando aí seus conhecimentos para ser aprovado nesse edital. Um grande abraço e até a próxima.